A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Recitamos mais uma página do Alcorão Sagrado, versículos 45 a 51 do capítulo 4, Surat An-Nisa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, e Allah é bem sabedor de vossos inimigos, e basta Allah por protetor, e basta Allah por socorredor. Nos versículos anteriores, estava falando sobre uns dos judeus e, em geral, uns Yayyuhalladhina Utul Kitab, que a gente chama de adeptos do livro, né? Seguidores do livro. Não vou explicar de novo o que a gente explicou na sessão anterior, mas agora fala que Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum. Deus sabe melhor quem é seu inimigo. Talvez você ache que essa pessoa que não é na sua religião, não tem sua crença, não acredita em Deus único, por exemplo, ele é um dos melhores amigos seus, por exemplo, né? Mas Deus sabe melhor. Deus está te ordenando para não fazer uma amizade forte com um ateu, porque ele pode te desenviar, né? وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا. Deus te basta por protetor e por socorredor. Você não precisa de ninguém se acredita em Deus. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع ونظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi falava, dava palestra, recitava os versículos do Alcorão para seus seguidores, os seguidores, os companheiros do profeta falavam ra'ina, que em árabe quer dizer dar prazo, dar assim, dilação, ou espera um pouco para a gente pensar, ou às vezes a gente notar. Mas essa palavra, ra'ina, em árabe tem esse sentido, esse significado, mas na língua dos judeus, hebraico, né, tinha outro significado. Então, eles zombavam os muçulmanos, uns judeus da época, que é por causa dessa palavra que chegou um versículo do Alcorão, que não é nesse capítulo, outro versículo, que pediu para os muçulmanos não utilizarem mais essa palavra. Dentre os que praticam o judaísmo, há os que alteram o sentido das palavras do livro e dizem ouvimos e desobedecemos, né? Porque na verdade está dizendo que esse grupo dos judeus, eles já mudaram uma vez uma parte do livro deles também, do Torá. Então não é a primeira vez. Eles mudaram para esse sentido, ouvimos e desobedecemos. E ouve, oxalá não ouças, e dizem ra'ina, deturpando a verdade com suas línguas e difamando a religião. E se eles dissessem ouvimos e obedecemos, e ouve e olhar-nos,
ser-lhes-ia melhor e mais reto. Na verdade, quer dizer que se eles recitassem os versículos do livro deles corretamente, seria melhor para eles. Mas Deus os amaldiçoou por sua renegação da fé, incredulidade. E não quererão, exceto poucos. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Ó vós a quem foi concedido o livro, crede no que fizemos descer, confirmando o que está convosco, antes que apaguemos faces e as reduzamos a nucas. Na verdade, aqui está falando natmasa wujuhan fanarudda ala adbarha, não quer dizer apagar o face, não é fisicamente. Quer dizer, os efeitos dele, porque a sua fé que permanece. Imagina agora uma pessoa que tem muita riqueza, tem muita coisa, mas depois da morte dele ninguém fala dele, ninguém fala bem se não tiver fé, se não tiver boas ações. Então, nesse versículo, Deus, o Altíssimo, está ordenando esse grupo dos Ahlul Kitab para crer em Deus, crer no livro, no Alcorão, que o livro dele já confirmou que esse profeta vai chegar, e eles sabiam que esse Muhammad é um profeta de Deus. Ou os amaldiçoemos como amaldiçoamos as pessoas transgressoras do sábado. Isso tem uma história dos israelitas nesse sentido, Ben Israel, filhos do Israel, ou não é nesse sentido de hoje. Então, essas pessoas, foi pecado para eles, Deus proibiu para eles pescar em sábado, e eles pescaram e viraram como macacos. É uma narração, é outra narração e outro tipo de castigo. Então, Deus está utilizando a palavra amaldiçoar, para esse castigo daquele povo. E está dizendo para eles, adeptos do livro, que se vocês não acreditarem, não crerem em Deus e no livro de Deus, Deus vai amaldiçoar vocês também. E agora versículo 48, um versículo muito bonito. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Por certo, Deus não perdoa que lhes associem outra divindade, e perdoar tudo o que for afora isso, a quem quer. Então, esse versículo está dizendo do perdão. O perdão de quem que Deus não aceita. Se um idólatra, se uma pessoa que acredita em outra divindade além de Deus, Deus não perdoa ele, mas o resto, todos os pecados, Deus perdoa. Então, qualquer pecado, agora isso é um significado bem claro desse versículo. Deus perdoa. Mas quem acredita em outra divindade, não, que se chama como shirk, idolatria, que Deus não aceita pedir perdão dessa pessoa. Mas como assim, Sheikh? Eu acredito em Deus único e faço tudo e Deus vai me perdoar? Eu não acredito em outra divindade
Eu tenho crença em Deus único. Então, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, Deus vai perdoar de quem quiser todos os seus pecados, menos idolatria. Tá bom, Deus perdoa, mas claro que esse perdão deve ter suas condições. E a primeira condição é a pessoa se arrepender de verdade. Mas uma pessoa pedir perdão e amanhã voltar para seu pecado, e à noite pedir perdão em outro dia, mesma coisa. Não adianta. Um sinal de perdão verdadeiro é não voltar para seu pecado. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Não viste, Muhammad, os que se pretendem dignos, mas Deus é quem dignifica a quem quer, e eles não sofrerão injustiça, nem a mínima que seja. Então, quem Deus purifica ele, quem Deus dignifica ele não vai sofrer no inferno. Mas quem yuzakuna anfusahum, quem dignifica ele mesmo, como assim? Sabe, os judeus, como a gente recita no Alcorão, esses judeus, esses cristãos da época do profeta Muhammad, eles acreditavam que só nós podemos entrar no paraíso, o resto vai para o inferno. Então isso se chama de yuzakuna anfusahum. Eles se o verbo aqui utilizou o verbo dignificar. Ele se dignificou, assim, que eu vou para o paraíso. Ou, por exemplo, eles falavam, nós somos filhos de Deus. Nós somos, não sei, o melhor povo. Não é você falar, Deus tem que julgar. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Olha como forjam mentiras acerca de Allah, e basta isso por evidente pecado. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Versículo 51, último versículo que a gente recitou, tem uma história bonita. Uma vez, um sábio dos judeus que se chamava Ka'b ibn Ashraf, essa pessoa foi para Meca, se reuniu com uns dos ateus, como Abu Sufyan, e pediu para eles assim, vamos fazer como aliança contra Muhammad e os muçulmanos. E olha, está falando... Não ouviste aqueles a quem fora concedida porção do livro? Quer dizer, esse Ka'b ibn Ashraf, esse grupo dos judeus, creem em Al-Jibt e At-Taghut, dois ídolos famosos, os maiores ídolos dos ateus de Meca. E dizem, dos que renegam a fé, esses são os mais bem guiados no caminho que os que creem. Quer dizer que esse grupo dos ateus são melhores, mais virtuosos do que muçulmanos. Então, esse sábio, mas a história é assim. Abu Sufyan perguntou para esse judeu, Ka'b, você é um sábio, fale para mim, a gente está mais correto ou Muhammad e seus companheiros? Você é sábio, você sabe mais que nós, na frente dos outros. E Ka'b perguntou, o que é sua crença? Podia explicar? Ele falou, a gente visita nossos amigos, nossos irmãos, nossas famílias, mas Muhammad, qata'a yani rahim em árabe, ele já se afastou da família, dos parentes, foi para outra cidade, a gente ajuda nossos parentes, a gente não quer, a gente respeita essa casa, limpa essa casa de Deus
tá bom, nós acreditamos em esses deuses, mas a gente faz tudo para nossos deuses, e enfim. E Ka'b respondeu assim, então vocês são mais corretas no caminho de Deus do que os muçulmanos. E fala, وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, esses judeus falam para os ateus, para os incrédulos, هَؤُلَاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, eles são orientados mais do que muçulmanos. Isso está escrito no livro de vocês? Então essa mentira que vocês falam acerca de Deus. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.